malta, sejam muito bem-vindos ao canal Digitana. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje trago uma Loop Station, a RC500. Como alguns de vocês já sabem, o pedal que vos vou apresentar hoje é um parceiro indispensável para muitos vocalistas, guitarristas, multi-instrumentistas. A Boss tem aqui vários modelos disponíveis na série RC, como o RC300, RC1, o RC10R, mas hoje é desta RC500 que vamos dar uma vista de olhos. Unboxing. Ora, manual de instruções, 4 pilhas. Nossa, Loop Station. Aqui está ela. Antes de irmos para os inputs e outputs, quero só referir-vos aqui os pontos fortes. Qualidade de som premium de 32 bits, que faz com que consigamos manter aqui a qualidade de som, mesmo que tenhamos múltiplas gravações a correr ao mesmo tempo. 13 horas de gravação estéreo divididas pelos 99 patches. Por cada patch temos um máximo de 1 hora e 50. Acho que é suficiente, o que é que vocês dizem? 57 ritmos diferentes e 16 tipos de kits de bateria, e para além disto tudo ainda podemos alargar horizontes através da app disponível chamada Boss Tone Studio, onde podemos fazer download para a nossa Loop Station de backing tracks, material educativo, loops criados pelos nossos amigos, etc, etc. Agora, vamos analisá-la mais ao pormenor, começando aqui pela traseira. Temos um input XLR para vocês ligarem o vosso microfone, os inputs para o instrumento, output A e B, porque podem aqui dizer que querem a bateria a sair pelo output B, que podem ligar, por exemplo, a um PA, e o vosso instrumento, se for uma guitarra, o output ser o amplificador de guitarra. Isto dá muito jeito. O MIDI out e in para vocês aumentarem aqui o leque de opções sobre o vosso pé, não é? O controle 1 e 2 e expressão é aqui que vocês podem ligar um foot switch ou um pedal de expressão. A porta USB para poderem conectar a Loop Station ao vosso computador, para acederem à tal app que eu falei há pouco. E aqui a fonte de alimentação, não só por aqui, mas também a pilhas. Vamos lá meter isto a trabalhar. Passando aqui para a parte frontal, começamos logo aqui com 2 canais de loop individuais, cada um com o seu volume e com o seu canal de edição. Ao clicarem em Edit podem encontrar aqui a opção de Reverse, os loops FX, o volume máximo, o pan, como é que o loop vai começar e como é que vai terminar, se querem imediatamente quando clicam no switch ou depois de terminar o loop. Qual o input que querem no track 1, o output que querem no track 1, aquilo que já vos falei anteriormente. Passando para a caixa de ritmos, temos aqui o tempo, basicamente vai ser o vosso step tempo, depois on e off, e se pressionarem o on e o off, entram aqui só baixar, aliás, posso baixar aqui é o volume que querem do vosso ritmo. Como eu estava a dizer, ao clicarem fazendo hold no on e off, têm aqui depois as diferentes opções da caixa de ritmo. Depois podem definir o reverb, qual o estilo que querem. Parece uma DJ. Depois querem a variação A ou B. Okay. Depois qual o vosso kit. Aqui esta opção é para vocês definirem se querem que o ritmo comece imediatamente quando vocês começam a gravar o vosso loop, ou antes. Podem também definir uma pequena contagem, lá está, uma pequena contagem para antes de vocês iniciarem o vosso loop. Aqui podem definir partes que querem ou não, reparem. Perceberam? Vamos tirar aqui a parte 2. Só tem o ride, basicamente. E aqui a equalização. É isto.
No Memory, vocês basicamente vão definir aqui o que é que cada switch faz, se querem que comece a gravar automaticamente, qual a sensibilidade, etc. Isto é aqui um monte de opções para explorar. Este knob, o Exit e o Enter, já me viram utilizar muitas vezes. Aqui podemos andar para trás e para a frente e darmos o OK pressionando o knob para entrarmos em determinado ponto, o Exit para sair e o Enter para darmos o OK. Este aqui para ajustar o volume do microfone e agora algo que não temos em algumas loop stations, que é a opção de ligar o Phantom Power. Depois temos estes três switches, o Rec Play, o Stop e o Track Select. Estas funções podem ser editadas aqui nas definições. Um pequeno detalhe do LCD é que ele altera de cor consoante o que está a fazer. Se repararem, quando vou para o patch número 1 ele está branco, quando vou para o patch número 2 ele está azul. Porquê? O branco significa que tenho aqui algo gravado e o azul que está limpo, está vazio. Quando começo a gravar, ele apresenta-me a cor vermelha. Quando faço play, ele apresenta-me a cor verde. Quando faço undo, ele apresenta-me a cor amarela. Os que chegaram até esta fase do vídeo, o meu muito obrigada. Se tiverem alguma questão sobre a RC500, deixem nos comentários. Da minha parte é tudo. Até para a semana.